Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um devocional. Hoje nós vamos continuar a nossa meditação no livro de João, capítulo 4, do versículo 31 ao 34. Então abre aí a sua Bíblia comigo, João, capítulo 4, a partir do versículo 31. E diz assim, Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa foi a palavra que o Senhor nos confiou para o dia de hoje. Eu creio que ela vai falar contigo assim como ela tem falado comigo e ela vai nos dar um direcionamento, um posicionamento na nossa vida. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que o versículo 31 ele começa assim, enquanto isso, quer dizer que alguma coisa estava acontecendo antes. E o que estava acontecendo antes foi o que a gente viu no devocional passado. Tinha uma mulher que estava no meio de um povo, em praça pública, falando sobre Jesus. E essa mulher era aquela que tinha acabado de sair dali e deixado seu cântaro para trás, deixado aquilo que ela tinha ido fazer para a sua vida pessoal, para a sua vida física, para a sua vida material. Ela tinha ido buscar água. E de repente ela decide deixar isso para trás e ela está numa praça contando que encontrou o Messias. Então, enquanto isso, os discípulos pediam para Jesus comer o pão que eles tinham ido buscar. Os discípulos começaram a seguir Jesus por um motivo. Eles tinham um objetivo, eles tinham um foco. E qual era o foco? Aquele que Jesus anuncia para Pedro. Venha, segue-me, e eu farei de você pescador de homens. Eles seguiram Jesus, eles saíram da Galileia e eles foram em direção à Judéia. Eles saíram da Judéia e estão voltando para a Galileia. Esse tempo de ir até a Judéia e voltar da Judéia à Galileia, passando por Samaria, eles esqueceram qual era o objetivo deles ali. Eles perderam o foco. E é isso que Deus fala para mim e para você nesse dia. Não perca o foco. Porque quando você perde o foco, você começa a fazer outras coisas que vão atrapalhar o seu resultado final. Então assim, os discípulos saíram da Judéia em direção à Galileia junto com Jesus. E Jesus lhes disse que era necessário passar por Samaria. Eles eram judeus, eles nunca tinham passado por Samaria. Eles davam a volta. Quando a gente chega em algum lugar que a gente não conhece, sabe o que a gente costuma fazer? Turismo. E foi o que eles foram fazer. Eles chegaram ali e esqueceram o foco, esqueceram o objetivo. Eles tinham saído da Galileia em direção à Judéia e agora estavam voltando, mas o objetivo não tinha sido mudado. O objetivo era anunciar o reino de Deus, anunciar o reino que tinha sido preparado um caminho pelo João Batista. E quando Jesus chegou, ele veio para fazer isso, anunciar o reino e ganhar vidas para o reino de Deus. E esse ganhar vidas se traduzia para os discípulos em ser pescadores de homens. Eles esqueceram disso e eles foram fazer turismo em Samaria. Eles foram ao mercado, eles conversaram com as pessoas, isso porque eles eram judeus e os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Foram comprar pão, foram comprar alimento. É o que a gente faz quando a gente sai para viajar, a gente vai fazer turismo. Só que os discípulos não estavam em uma viagem, eles estavam em uma missão. Só que eles esqueceram disso, eles perderam o foco. Então o que o Senhor diz para mim e para você hoje é, não perca o foco, senão você vai começar a fazer coisas que não era para fazer. E essas coisas que não eram para fazer, elas são prejudiciais? Às vezes não, eles só compraram alimento, mas eles perderam a oportunidade de estar falando do reino para aquelas pessoas todas, porque eles foram ao centro da cidade e de repente tem uma mulher lá no centro que está fazendo o que eles deveriam ter feito. Ela foi anunciar ao Messias para aquele povo.
ela foi anunciar a chegada do reino de Deus. Esse era o objetivo deles. Eles eram 12. Eles conseguiriam anunciar muito mais rápido para muito mais pessoas. Ela era uma única pessoa e estava anunciando para todos aqueles que eles poderiam ter anunciado. Vai faltar alguns, porque alguém está fazendo o trabalho de 12. Vai faltar alguns que não vão ouvir esse evangelho nesse primeiro momento, porque uma pessoa está fazendo o trabalho de 12. Então, assim, cuidado com o seu objetivo. Cuidado para não perder o foco. Cuidado para não transformar a sua tarefa em dispersão, a sua tarefa em diversão. Cuidado para não transformar a sua missão em uma excursão. É isso que o Senhor me diz e te diz na manhã deste dia. Que você possa ter foco, objetivo. Não desvie o seu olhar daquilo que você planejou para você. Porque quando você começa a fazer curvas, quando você começa a dispersar, o seu objetivo vai ficando de lado e fica cada vez mais distante alcançá-lo. Ou então vai ter alguém que vai ter que cumprir a sua função. E às vezes esse alguém não tem a mesma capacidade de você. Ou você tem uma equipe que perde o foco junto com você. Então, assim, que você possa entender que você precisa ter um objetivo, um foco e seguir ele e não se distrair com outras coisas. Não transforme o seu objetivo em diversão, em dispersão. Não transforme a sua missão em uma excursão. Os discípulos infelizmente não entenderam. E Jesus era um líder excepcional. Líder não chama a atenção em público. Líder chama a atenção no privado e elogia em público. Jesus era um líder maravilhoso. Ele era o maior exemplo do que é uma liderança. E ele não chamou a atenção deles. Ele só os lembrou qual era a função dele mesmo ali. Então o líder lembra qual é a sua função, para que os liderados consigam entender que o objetivo foi perdido, que o foco foi perdido, que o que era uma missão virou uma excursão. Então Jesus diz assim: antes o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E isso nos ensina mais uma coisa. Quando você cumpre o seu objetivo, ainda que a sua carne não tenha sido alimentada, ainda que você tenha deixado de comer, ainda que você tenha deixado de fazer outras coisas, quando você vê aquela obra que era o seu objetivo realizado, te dá uma satisfação que vale a pena qualquer coisa que você perdeu, qualquer coisa que você deixou de fazer para cumprir a sua tarefa. A satisfação é tão grande pela realização que você nem lembra mais do que você deixou de fazer. Então, foco. É isso que o Senhor nos diz hoje. Foco. Mantenha o foco. Não perca o foco. Não transforme a sua missão em uma excursão. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu espero que todos tenham gostado, que todos tenham entendido o que o Senhor quis falar conosco nessa manhã. Mantenha o foco, mantenha o foco. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha essa mensagem com alguém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.